Oi, Gi. E aí, Dani, Boa noite. das perguntas que surgiram para o lado de cá, Dani, do que o pessoal abordou aqui, eu acho que um pouco a gente vai abordar, mas eu achei uns pontos interessantes, assim, vai dar para discutir legal. São umas dúvidas bem frequentes, assim, que realmente vai ser legal a gente abordar o tema. Tá. Não, beleza. Aí, se por acaso alguma das perguntas não for discutida ao longo aí da live, aí você fala no final que a gente, né? Na Não, verdade, eu recebi tranquilo. só uma da Sabrina, perguntando realmente qual é o tipo de carcinoma mais comum, né? Eu acho que isso é muito variável, mas, de uma maneira geral, eu acho que é os carcinomas em tumor misto, né, Gi? E na cito, ele vem como carcinoma mesmo, e eu acho que o isto que acaba fechando. Mas da minha rotina, é o carcinoma em tumor misto, que eu mais pego, grau 1 e 2. Mas isso como oncologista, né? Não sei aí no seu lado citológico, o que você está mais pegando? Você chega a sugerir ou não? Que seja Um tumor tipo? misto, É, eu ponho em observação quando tem muita matriz. Quando eu tá, vejo associação com matriz, coisa assim. Mas no geral eu fecho como carcinoma também. E tá. aí joga para o isto para confirmar. Eu acho que é bacana para quem já está aí online assistindo. A questão tumor misto, pessoal, é porque a gente tem um padrão de malignidade duplo, tanto a parte epitelial quanto mesenquimal, digamos assim. Por isso que ele recebe esse nome, carcinoma em tumor misto, tá? Tem critérios de malignidade nas duas porções, né, Gi, para facilitar assim o entendimento. Sim. E aí depois, daqui a pouco a gente fala sobre graduar ou não graduar na citologia, né, Gia? Até que ponto a graduação vai ser importante, principalmente aí na questão de triagem terapêutica. Eu acho que uma das dúvidas mais frequentes que pelo menos a gente vê assim é essa questão do já que eu vou ter que fazer o estudo patológico, por que fazer a cito, né? Uhum. Acho que esse é o principal impasse, assim, que às vezes o pessoal fica, mas precisa mesmo, às vezes vai gastar com uma coisa que depois obrigatoriamente vai ter que pedir o visto para graduar e tudo mais. Então, acho que essa discussão é legal de tipo, o que que a Cito traz, até que ponto ela vai ajudar e por que fazer, né? Exatamente. Bom, vamos começando então, Gi? Vamos começar aí Bora o lá. oficial. Boa noite a todos, né? Acredito que todo mundo me conhece. Sou a Dani, oncologista aqui em Ribeirão Preto. E participando aí junto com a gente dessa live de hoje, em comemoração, né, por assim dizer, do nosso Outubro Rosa. Hoje a gente está com a Gi, patologista clínica responsável da Nucleon, né? Ela tem o Citolab Vet, que é um canal super bacana lá no YouTube, tá aqui no Instagram também. E ela veio conversar com a gente hoje sobre as indicações da citologia aí para carcinoma de mama. Bem-vinda, Gi. É sempre um prazer Boa estar com noite. você, minha parceiraça aí. A nossa história de parceria de longas datas, né, Se Dani? Deus quiser, Pra mim continue por muitos anos. com certeza. Para mim é sempre um prazer participar no seu perfil. Queria dar boa noite para todo mundo que está aí presente nessa segunda-feira um pouco mais chuvosa aí, pelo menos aqui em Ribeirão esfriou um pouquinho. Um tempinho bom para a gente falar de citologia de mama. Acho que encaixa total nesse mês aí de Outubro Rosa, que eu acho um tema super importante. Agradecer a presença de todo mundo, agradecer mais uma vez o convite da Dani. Então, meu nome é Gisele Conte, eu trabalho com patologia clínica já tem 15 anos, e tanto na parte de rotina, e hematologia e citologias, e também agora trabalhando bastante com a parte de cursos voltada para a área de educação, com o canal Citolab Vet no YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve, que a gente sempre traz conteúdo semanal, super atualizado, super bacana para todo mundo. Bom, Gi, começando, né? Eu acho que não é surpresa para ninguém que hoje carcinoma mamário é a neoplasia de maior ocorrência na cadela, né? Então, hoje é o que a gente mais atende. Eu, como especialista, geralmente não atendo tanto, por incrível que pareça, porque eu acho que a maior parte dos casos o clínico acaba tocando, né? Só os casos mais complicados vêm para mim. Então, o que isso significa? Os casos que acabam vindo para mim são os carcinomas inflamatórios ou aqueles carcinomas de alto grau que precisam de quimioterapia, tá?
A maior Uhum. parte dos carcinomas hoje, na nossa rotina, são tratados cirurgicamente, por isso não chega tanto para mim. Mas é a neoplasia mais ocorrente na cadela, tá? E a terceira nas gatas, então é bastante incidente. E agora no Outubro Rosa a gente está aí no mês de conscientização de prevenção dos tumores mamários, e isso acaba entrando também na veterinária, né? E hoje o objetivo é a gente falar da citologia mamária, né? Por que pedir, quando pedir, como pedir, para que serve, igual a Gi comentou agora há pouco. Por que fazer se depois a gente vai fazer isso? Então é isso que a gente quer hoje falar e discutir com vocês, tá? E eu já queria começar perguntando para vocês, Gi, que está aí desse lado da patologia. Quando que a gente pode fazer cito mamária? Qualquer lesão mamária, ela pode ser funcionável? O que você tem para me dizer disso, Gi? Eu acho que a cito de mama, ela vem muito como uma triagem e uma excelente triagem, né? Então, qualquer nódulo que a gente sinta ali na palpação, no exame clínico, é muito comum o tutor perceber primeiro, né? E aí procura o clínico para mostrar que achou ali o carocinho e tudo mais. E aí eu acho que o primeiro exame que a gente tem que começar ali é realmente fazer a cito. Eu sempre brinco que a principal função da cito da mama é realmente saber se é mama, em primeiro lugar, porque não é raro, e a Dani, como oncologista, vai falar melhor até sobre isso, mas não é raro a gente sentir um nódulozinho muito próximo da mama, ali encostadinho, às vezes até no teto, ali que você jura que vai ser tumor de mama, e é masto, e às vezes é cisto folicular, cisto de sebinho, coisa epitelial, até mesmo carcinoma espinocelular, que aí ele é mais de pele, né? Ele é só de pele, não envolve a glândula mamária. Então, essa é a primeira triagem. Já vi confusão até, não é tão frequente, mas pode acontecer aumento de linfonodo inguinal e achar que é o aumento da mama e não o linfonodo, então a cito também vai guiar com relação a isso. Então, acho que o primeiro ponto é esse. A gente realmente vê se aquele nódulo que a gente está palpando ali, ele é de origem mamária ou não. E isso a cito consegue realmente dar um norte aí para a gente, guiar bem a gente, de falar se esse tecido que a gente está avaliando ali, ele é de origem de mama ou não, para daí a gente começar a pensar nos possíveis tumores de mama que a cito pode ajudar a diagnosticar. Então eu sempre brinco. A cito de mama começa para falar para a gente se é mama ou não. Esse é o primeiro ponto, assim. E aí consegue dar um bom norte se aquilo tem uma origem realmente neoplásica ou se pode ser um cisto, um processo inflamatório. Então, esse tipo de coisa, assim, eu acho que a cito tria muito bem, realmente. Acho que é realmente o primeiro passo, né? Quando a gente pega qualquer tipo de tumor, a gente tem um caminho longo a percorrer, até saber, né, se aquele paciente vai ter alta e tudo. E acho que ele começa, se fosse um joguinho de tabuleiro, o ponto de partida ali, a hora que anda a primeira casinha, ia ser a citologia. Não, é isso mesmo, né, Gi? Porque o que acontece? Não é porque está na região da mama que é mama, Mama. e também não é porque é um nódulo que é câncer, né? Então eu acho Exatamente. que a cito, por mais que às vezes ela não vai graduar, ela não vai classificar, mas ela já vai dar uma segurança para a gente ter certeza que é mama e para a gente ter certeza que é NEL ou não é NEL, né? Que é câncer ou não é câncer. Porque às vezes não é câncer, né, Gi? O que você costuma pegar muito assim de processo benigno em mama, na cito? Conteúdo cístico, principalmente. E aproveitando que a gente está falando de cisto de mama, uma das perguntas que chegou para mim aqui foi exatamente essa questão do cisto. Se quando a gente tem, e aí eu queria até que você comentasse sobre isso, Dani, que você deve pegar bastante. Se quando a gente tem o conteúdo cístico, se ele pode ter associado alguma coisa maligna ou não, ou se realmente o cisto é benigno e ponto, assim. E nisso, só para te passar a bola já, a cito consegue falar que é um cisto, consegue definir isso legal, porém, realmente pode ter coisas associadas que, dependendo de como for essa coleta, por isso que é legal saber colher tumor de mama, saber como coletar isso, se for conteúdo cístico, o que mais eu preciso coletar, além daquele líquido, que geralmente vem aquele conteúdo mais âmbar,
se eu paro quando eu colho esse conteúdo ou não, sabe? Isso tudo é importante para a gente tentar afunilar esse diagnóstico. E, então, sempre drenar bem esse conteúdo líquido e aí coletar da parte mais sólida que você estiver sentindo também. Exatamente para tentar fazer esse diferencial se pode ter alguma coisa maligna associada ou não. E aí a cito consegue ajudar nesse sentido também. Mas é frequente pegar carcinoma associado a cisto, Dani? Gi, é frequente, tá? E é o que eu sempre falo. A citologia, ela não tem falso positivo. Então, o que, que isso significa? Se a gente faz uma cito mamária e a gente já tem células epiteliais com critérios de malignidade, provavelmente é neomamária, é carcinoma mamário, tá? Agora, a cito pode ter um falso negativo, principalmente nos carcinomas associados a cisto, né? Então, se eu tenho aquele carcinoma que está associado a um epitélio produtor de conteúdo cístico, a minha cito pode ser falha, porque eu vou ter muito conteúdo cístico e não vou ter quase um componente epitelial maligno saindo ali na minha lâmina, né? Então, qual que é a minha conduta? Eu fiz a cito, ou encaminhei para a Gi fazer a cito, veio conteúdo cístico, né? Ou eu já parto direto para o isto, faço só uma biópsia mesmo, tá? Ou eu procuro repetir a cito, tentando pegar o máximo de componente celular possível e só não conteúdo líquido, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que ter isso em mente. Falso positivo não vai acontecer. Então, se a gente pedir uma cito e vem lá no descritivo, células epiteliais com critérios de malignidade, sugestão de carcinoma, é porque é ou tem uma chance enorme de ser um carcinoma. Veio líquido, veio cisto, ou você acompanha, ou você já toma conduta de remover essa estrutura. Não estou dizendo que precisa fazer mastec, tá, gente? Só estou dizendo que se a cito não for conclusiva e você tem uma estrutura ali palpável, firme, uma cadela, principalmente que não é castrada, vale a pena talvez você já partir para a biópsia para tentar fechar esse diagnóstico do que ficar esperando, né? Porque uma coisa é repetir a cito, ok, mas também a gente não pode deixar para repetir essa cito dali um ano, tá, gente? Então, tá bom, vou repetir a cito, mas curto espaço de tempo, né? 30, 60 dias no máximo. E não ficar esperando para depois, né, Gi? Acho que é isso que é bacana. Sim. Então, pego sim, inclusive eu pego carcinomas muito feios associado a cistos, que às vezes na cito veio só cisto, e aí a gente tem lá no isto aquele carcinoma horrível, túbulo papilífero, grau 3, horrível, né? Então, é comum, sim, tá? É bem comum. A cito de mama é engraçado porque às vezes eu vejo que o pessoal tem muito receio de colher. Acaba chegando muito mais para eu fazer a coleta do que receber o material coletado. E tem alguns que realmente são um desafio, assim, principalmente quando são nódulos muito pequenos. Às vezes é mais chatinho da gente conseguir material, sim. Quando são esses tumores associados a tumor misto, né, carcinoma em tumor misto, ou processos um pouco mais benignos, às vezes é mais difícil, também ele tem mais resistência na agulha, ele dá um pouco mais de trabalho para vir material. Então, tem alguns assim que a gente realmente é um desafio para a gente conseguir esse material para conseguir algum diagnóstico citológico. Mas, no geral, esses nódulos que são muito grandes, que também pode ter áreas císticas com mais frequência, nódulos múltiplos, né? Às vezes a cadeia toda comprometida. Eu sempre gosto de fazer a punção, pelo menos da maior parte deles, assim, quando tem esses que são maiores, principalmente. Então, eu acho que isso tudo vai dando uma dificultada nessa avaliação citológica. Então, muita gente acaba encaminhando para coletar do que se comprometer a coletar. O que não tem problema nenhum, desde que a gente realmente faça a cito e busque esse diagnóstico, assim, né? Então, se está receoso, se não costuma colher, acha que esse nódulo está muito grande, não sei em que ponto que eu pego, encaminha para fazer a coleta, mas é importante fazer a cito de toda forma. Hoje, eu acho que o mais importante aí da cito, né, é que ela vai já direcionar a minha terapêutica. Então, por exemplo, a gente pegou um nódulo muito grande. Poxa, tá vindo só inflamatório.
Tá, vamos usar anti-inflamatório alguns dias, vamos ver a resposta desse paciente e vamos repetir a ciclo. Ou então a gente tem um nódulo ali que veio critério de malignidade muito importante. Poxa, um nódulo que está com muito critério de malignidade, maior do que 1 centímetro. Hoje o consenso fala, tumores mamários maiores do que 1 centímetro em qualquer mama, com critérios de malignidade importantes na cito, é mastec unilateral total, né? Então, poxa, a cito que mostrou a indicação ali, né? A cito confirmou, me calçou ali de fatores para eu chegar para o tutor e falar, olha o tamanho, porque é isso, né, gente, para a gente indicar uma cirurgia. Tamanho, critério de malignidade na cito. Sentamos com o tutor e falamos, é mastec unilateral. A mastectomia, por mais que seja hoje uma cirurgia muito popular, é uma cirurgia grande, né? Veja aí na mulher, a mastectomia é considerada uma cirurgia de dor intensa, perde analgesia importante, perde toda uma parte de reabilitação, de fisioterapia. Então, não é uma cirurgia assim, vamos fazer mastectomia em todo mundo e pronto. Não, isso tem que estar calçado. E é a cito que me calça muito isso, tá? Então, a gente pede a cito, tudo bem, o que o consenso fala? Ok, tumores maiores do que 1 centímetro, mastectomia unilateral total, independente de qual mama está localizado, CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, beleza. Então, olha lá, a cito está lá, tem bastante critério de malignidade, tá? Outra coisa que eu acho a cito fantástica e que não é raro, acho que a gente pode concordar comigo, aquelas pacientes que têm tumores múltiplos em ambas cadeias. Quem que a gente começa? Né? Isso às vezes chega em mim, porque às vezes o clínico não sabe como proceder. Não sabe como abordar. E quem que vai me ajudar? A cito. Se eu tenho uma cachorrinha que tem nódulo nas duas cadeias, se não existe, primeira coisa, diferença de tamanho, não tem um nódulo maior ou um nódulo menor entre as duas cadeias, quem vai me guiar? Eu, que não sou adepta à mastectomia bilateral radical, eu acho que tanto na cadela quanto na gata existem situações e situações, mas em geral eu particularmente não sou adepta da mastectomia bilateral radical num procedimento só. Eu acho que é muita complicação, muito edema, muita dor, né? Só a pacientes assim que têm certos critérios que vão ser aí candidatos a uma mastectomia bilateral radical. É um procedimento muito invasivo. Então, eu que não sou adepta, eu faço em 2 etapas. E quem me guia? A cito. Se lógico, se eu tenho, poxa, de um lado ulcerado e de outro lado não, é claro que eu vou no ulcerado primeiro. Mas se eu não tenho ulceração, se eu não tenho aí uma diferença muito importante de tamanho entre eles, eu vou pela cito. Eu sento com a cito e falo, poxa, na cadeia direita, olha só, foi visualizado figura de mitose, monte de critério de malignidade. Putz, eu vou na direita primeiro. Olha, a esquerda não tem critério de malignidade tão importante, eu deixo a esquerda para depois. Então, a cito, ela vai me direcionar em vários aspectos, não só entre abordar e não abordar, mas também vou fazer mastec? Não vou. Vou fazer biópsia? Não vou. Vou fazer em 2 etapas? Quem que eu começo? Né? Isso que é muito importante, que a cito ela abre um leque. E outra coisa, né, gente? Lembrando que a decisão, por mais que nós indiquemos, a decisão é do tutor. Então, às vezes, a gente está com um tutor que está ali com aquela cito, ele fala, não, eu não quero fazer mastectomia unilateral total. Né? Eu não vejo critérios de malignidade tão importantes, eu quero fazer uma biópsia. Ok, a indicação pelo tamanho, pelo critério de malignidade, seria fazer a mastectomia unilateral. Mas tudo bem, a gente faz então a biópsia e voltamos a conversar depois, tá? Então, eu acho que a cito é bacana em vários aspectos. Eu particularmente, nunca entro numa cirurgia, não só de mama, como de qualquer coisa, sem cito. Eu acho que é você arriscar muito, atirar no escuro. Em mama, então, nem se fala, né? Como eu falei, às vezes, o que vem parar em mim é aquelas curvas de rio.
né? Então, eu já peguei masto, que foi feito mastectomia, e não era mama, era masto. Eu já peguei mastite, que foi feito mastectomia. Já peguei aquelas hiperplasias de felina, que foi feito mastectomia, e não era carcinoma, era hiperplasia, tá? Então, eu acho que a cito, ela só vem agregar. E não existe falso positivo. Se tá feio na cito, vai estar feio no isto, tá? Só dando um parâmetro geral do que a gente vê na cito, Dana, porque eu vejo que muitas vezes o pessoal tem dificuldade de entender o que é esse feio na cito, né? Tipo, o que representaria um quadro muito maligno, assim. E aí é legal a gente relembrar essas características de malignidade. Geralmente eu brinco também que quando a cito tá muito feia, ela é bonita para quem tá vendo. Assim. Então, o patologista clínico adora a citologia de malignidade porque realmente tem muito critério, fica uma coisa até bonita de ver, assim. E aí essa questão de figura de mitose, diferença de tamanho de núcleo. Então a gente vê núcleo pequeno, núcleo muito grande, a gente vê alteração da cromatina. Então fica aquela cromatina mais frouxa, parece uma peneirinha assim dentro do núcleo. E aí com isso a gente vê bastante nucléolo, diferença do tamanho entre os nucléolos. Então isso tudo vai chamando muito a atenção. Geralmente quanto mais maligno é, mais fácil para quem está fazendo esse diagnóstico citológico. Porque você bate o olho e fala, nossa, isso aqui está feio demais. Isso com certeza vai ser neoplásico. Então, facilita para quem está vendo. E quanto mais puxando para coisa mais benigna, é um pouco mais difícil da gente bater martelo se aquilo vai ser maligno ou não. Então, a cito de mama não é uma cito fácil da gente ver. A gente tem que tomar muito cuidado. É muito comum a gente tender a malignizar muito. Então, já olhar aquilo, porque como geralmente é muito mais frequente o tumor maligno do que o benigno na mama, a gente acaba olhando com esse olho de tender a uma malignidade. Assim. Então, tem que ter experiência para fazer a cito de mama, não é fácil. Tem muita coisa que ajuda para a gente realmente definir que aquilo é mama. Então, as características básicas de célula epitelial, a presença de ácido, isso tudo vai guiando a gente para definir melhor isso. Mas é um caminho que é muito importante da gente seguir e saber avaliar isso. E quem está pegando esse laudo, né? Porque isso tudo a gente descreve no laudo, conseguir olhar e falar, ó, isso realmente está muito feio, isso ó, não está tão feio assim. Até para saber se vai encaminhar para um oncologista ou não, né? Se precisa passar essa bola, se é algo que não, está tranquilo, vou conseguir fazer a cirurgia e aí vamos ver o resultado do histopatológico, assim. Eu acho de que a gente sempre sabe, sabemos, né? Hoje, o padrão ouro de diagnóstico de mama é o isto, né? Então, a cito, ela não está competindo com isto, né? A cito, ela não vai conseguir graduar, ela não vai conseguir classificar. Eu sei que às vezes você fica ali coçando para dar ali um carcinoma tumoristo, enfim, um carcinossarcoma, né? Principalmente é o que você falou, quanto pior quanto mais agressivo é o carcinoma mamário, mais bonito fica as lâminas, e aí a gente consegue até sugerir já um diagnóstico ali na cito, tá? Só que o padrão ouro hoje é o histopatológico. Então, a realização da cito não exclui o histo de maneira geral, mas ela vai me guiar de uma maneira muito importante. Eu volto a dizer, que procedimento que eu vou usar, quem eu vou abordar primeiro, como que eu vou abordar, qual é o tipo de técnica que eu devo usar. Então, não é padrão ouro, mas por ela eu já consigo saber o quão grave, o quão maligno é o meu CA mamário, tá? E eu acho que é importante a gente lembrar que a gente pega muita coisa da medicina humana, né? A cito da mulher, né? Hoje eles já fazem biópsia direto, né? Mas a cito mamária da mulher foi feita por muitos anos, muitos e muitos anos, e ninguém fazia mastec, ninguém indicava biópsia sem ter a cito prévia, tá? Então é importante. E eu aproveito aí para fazer um parênteses, já puxando a sardinha aí para o lado da onco. Me preocupa um pouco aí a popularização da mastectomia, né?
Eu acho que é bom que os colegas façam, mas às vezes fica faltando o pós-mastec, né? Então, lembrem-se que 90% dos carcinomas mamários hoje na cadela são tratados cirurgicamente, sim, né? Eles são, desde quando bem operados, é feito a mastec, é feito esvaziamento do linfonodal, 90% deles a gente resolve ali. Mas tem os 10% que a gente não parou por ali. São aqueles 10% que tem potencial metastático, potencial invasor, e eles precisam de quimioterapia adjuvante. E às vezes a gente faz só a mastec. Ai, que lindo, eu fiz a minha mastec unilateral total. Esqueço de avaliar linfonodo, tem que tirar o linfonodo na mastec. E esqueço de sentar com o tutor e ler o histopatológico. Porque às vezes você está ali com um desses 10%, vai metastizar, e o paciente volta ali, dali 5 meses, 4 meses, 6 meses, cheio de metástase pulmonar, e aí já é tarde para vir para mim, tá? Então, faço esse parênteses que eu fico muito feliz com a popularização da mastectomia. Eu acho que os pacientes só tendem a ganhar hoje com os vários clínicos, os vários cirurgiões que estão fazendo, mas eu bato um pouquinho nessa tecla da importância do pós-mastec, da importância de sentar e ler o histopatológico, pergunta para mim, pergunta para a Gi, gente, isso aqui eu preciso mandar para vocês, mando para um oncologista, o que é isso? Eu acho que falta um pouco, porque não é aquela questão, fez mastec e acabou. 90% dos casos é assim. Mas tem aqueles 10% que não. E eu te falo, Gi, esses 10% dão problema. Dão problema, fazem metástase. Mesmo a gente fazendo protocolo adjuvante, a gente precisa terapia assim, de monitoramento constante, porque mama é uma coisa que, quando é do mal. Né? Então, eu tenho um pouco de receio com essa popularização da mastec, porque a gente acaba tirando um pouco aí da quão grave ela é, de quão vilã ela é. Ela pode ser muito vilã, o carcinoma mamário. E não é uma mastec que vai resolver o problema. Ô Dani, outro ponto é sempre que fizer também a mastec, mandar a cadeia toda, né? E não tipo, é um nódulo em uma mama só, É. resolve fazer a mastec e mandar só aquele nódulo para baratear, enfim, qualquer coisa nesse sentido de custo. E às vezes tem algum pequenininho ali que não foi perceptível na palpação, né? E pode passar sem ninguém saber quem era ele ali na história, né? Hoje, né? Eu sei que a gente, a Sabrina falando, que na dúvida ela recorre a mim. Pode recorrer, viu, Sá? Pode perguntar, tô aí. Tamo junto. Hoje, eu sei que não é o assunto, né, da nossa live, mas o que acontece? Qual que é o estadiamento de mama? TNM. Esse é o estadiamento de mama. Então, o grau, quando a gente vê lá grau 3, pessoal, pelo amor de Deus, grau 3, o grau 2, o grau 1, que vem no isto, tá? Ele não é graduação do paciente, de maneira nenhuma. Aquele grau 1, grau 2 e grau 3, que a gente vê ali no nosso laudo histopatológico, aquilo lá diz respeito à atipia que o patologista está vendo na lâmina. Só isso. Então, grau 1, as células são próximas da mama normal. Grau 2, já tem mais atipia. E grau 3, tá muito atípico. Tá atípico pra caramba. Então, gente, não adianta. Às vezes eu recebo tutor assustado. Ai, doutora, ela tem um carcinoma mamário, um carcinoma sólido grau 3. O grau 3, tudo bem, são células muito atípicas, são células muito ruins, são células que estão em nada estão lembrando já uma célula mamária normal. Mas isso não é estadiamento, galera. Estadiamento é TNM. Tamanho do tumor, metástase linfonodal e metástase à distância. Então, se a gente não envia a cadeia inteira com os seus linfonodos, eu perco totalmente o meu N. Eu não sei.
Às vezes ele não tem metástase à distância, mas tem metástase linfonodal. E se tem metástase linfonodal, vai para a químio, mesmo que seja um grau 2. Tá entendendo, Gi? Então, a questão de fazer a Mastec, o Lu até falou ali, né, que o pessoal joga fora. Prefiro nem comentar sobre isso. É, eu não quero falar sobre isso. As pessoas que jogam cadeia mamária fora, respira e continua, né? Mas, enfim, tem que mandar a cadeia toda com os seus linfonodos, tá? E o ideal, pessoal, que vai o axilar e o inguinal. Ai, Dani, mas o axilar é chato. Cirurgiões se virem. Mentira, não. A gente tem aí o azul patente hoje, que você pode marcar o tumor, né? Ali no centro cirúrgico e identificar se ele está indo para o inguinal ou se ele está indo para o axilar, tá? Dani, não tem azul patente, não acho axilar. Em via de regra, a gente sabe que 4 e 5, se for metastizar, geralmente vai para o inguinal, e 1 e 2, geralmente vai para o axilar. Geralmente, tá? Então, Dani, eu não tenho azul patente, eu não sei achar o axilar, tudo bem. Então, você segue pelo menos essa regra. Só de mandar o linfonodo, você já está à frente de um monte de gente, tá? Então, o ideal, marcar o tumor com azul patente, ver para onde ele drena, tirar, né? Dani, ó, o axilar não migrou, não foi para lá, não foi o azulzinho para lá. Então, tira só o inguinal, tira o que tá ali, ficou azul, tá? É uma coisa até que a gente depois pode fazer aí uma live, né, sobre material de histopatológico. Porque, gente, é importantíssimo. Eu nem sei quantas vezes eu não tenho que voltar para o centro cirúrgico. Eu recebo o paciente com isto e cadê o linfonodo? Tá lá no paciente ainda o linfonodo. E eu não consigo estadiar, gente. Não consigo. Sem saber se o linfonodo tá metastático ou não, eu não tenho como, gente. Eu preciso. Aí vamos naquela pergunta que eu coloquei hoje lá no Stories. Gi, citologia do linfonodo é diagnóstica para metástase? Ó, infelizmente não, porque o que acontece com a cito do linfonodo? É um desafio. Primeiro que a gente vai pegar a metástase no linfonodo quando já tá, tipo, tudo muito fodido. Porque aí ele já aumentou de tamanho. E aí facilita. Você funcionar o linfonodo quando ele não tá aumentado é um desafio muito, muito grande. A maioria das vezes a gente nem consegue. E aí, se a gente pensar no axilar e no inguinal, que são difíceis de acesso, a gente só sente eles, a gente só consegue palpar para fazer uma punção quando eles estão aumentados. E se eles estão aumentados por conta da metástase, fudeu, você já fudeu, você já fudeu. Exatamente. Gente, Aí a gente só vai falar o que puta. todo mundo já imaginava, assim. Então, Exatamente. a metástase pro carcinoma de mama, para as neoplasias mamárias, assim, para a gente fazer essa pesquisa na cito é muito difícil. Então, não é o que a gente usa mesmo. A não ser que realmente já é aquele caso que você já imagina que vai ser, você palpa ali região inguinal, palpa ali, putz, isso aqui eu acho que vai ser o linfonodo que tem metástase. Você faz a cito meio para confirmar o que você já estava esperando. Mas para fazer essa coisa do prognóstico, tem que ser o isto. É isso mesmo, Gi, não adianta. Então, poxa, não veio linfonodo na peça? Ah, eu vou fazer uma cito do linfonodo. Gente, tem que estar muito bizarro, muito metastático, né? Para aquele linfonodo ali vir uma cito positiva para metástase, tá? Então, a citologia, ela não é o melhor exame para detectar metástase linfonodal. O melhor exame é o isto. Tirem junto com a Mastec, pessoal, por favor, né? Eu acho que vale a pena, o azul patente é acessível, aprendam a fazer a marcação com o azul patente, manda a cadeia toda, pelo amor de Deus, e coloca lá análise de linfonodo, porque às vezes você manda a cadeia e você não coloca, e o patologista não tem obrigação de saber que você quer que analise o linfonodo, tá? Mas, olha, é o que está acontecendo muito, acho que é um inferno astral.
Eu tô pegando de gente que não tira o linfonodo e o cachorrinho tem que voltar para a mesa. Ai, Dani, mas você vai fazer voltar para a mesa? Eu vou, porque como que eu vou estadiar, pessoal? O TNM, o T é o tamanho do tumor, o N, metástase linfonodal, e o M é metástase de distância. Se eu não tenho N, outro dia um tutor falou assim, ai, Dani, eu não quero tirar o linfonodo. Falei, tá bom, então eu parto do ponto que ele está metastático. Um tumor de 4 centímetros. O que você imagina? Vou pelo T, eu tenho só o T e o M. Então eu vou pelo T, vou pôr na químio. Aí eles, não, então eu não quero fazer químio, vou fazer a cirurgia. Mas é importante a gente frisar isso, né? Citologia para a meta de carcinoma de mama em linfonodo E não até vai porque dar. você já tá com a faca e o queijo na mão, né, Dani? Tipo, você já tá com o bicho anestesiado, já tá fazendo a cirurgia, então já tenta fazer da melhor forma possível para evitar a volta, né, para o centro cirúrgico. Então, acho que quanto mais informado a gente está com relação a isso, melhor é. Mas Exatamente. realmente, para metástase de linfonodo, arranca ele e manda pro isto. Arranca é o melhor. Ô Dani, e o campo minado, quando a gente fala em citologia de mama, que agora eu quero até que você comente mais disso, que é muito mais claro do que a minha, mas é o carcinoma inflamatório, né? Ah, sim, Que sim. enrosca, acho que para todos os lados, assim, acho que enrosca para biópsia, enrosca para cito, enrosca para oncologista, É, eu acho que é um dos diagnósticos mais desafiadores, assim, né? é desafiador de por quê? Porque o carcinoma inflamatório, ele tem a característica clássica dele, né? Então, um edema mamário generalizado, em formato de cordão, duro, dolorido, início súbito, lesão mamária pré-existente. Então, é aquele paciente que você bate o olho e você fala, putz, é carcinoma inflamatório. Porque você já não consegue nem definir mais o que é glândula, o que é linfonodo e o que é inflamação, o que é invasão de linfático. Só que qual que é o problema, Gi? O padrão ouro do carcinoma inflamatório é a presença de carcinomatose linfática. O que é a carcinomatose linfática? Êmbolos de células epiteliais malignas nos vasos linfáticos da glândula mamária. Então, até eu ter esse isto me mostrando a carcinomatose linfática, eu não posso afirmar que seja, tá? A cito, ela, se a gente vê, entendeu? Aquela cadela, tá com aquele edema, aquele cordão duro, dolorido, início súbito, uma dor insuportável. Você pode fazer cito, essa cito vai vir células epiteliais com critérios de malignidade importantes, né? Então você até pode falar para o tutor, olha, a gente tem características clínicas de carcinoma inflamatório, características citológicas de carcinoma inflamatório, mas eu ainda indico a biópsia. Eu preciso da carcinomatose linfática. Gente, carcinoma inflamatório é um dos maiores desafios do oncologista, né? Então, são pacientes que até hoje a gente não tem um padrão de tratamento estabelecido, ok? A gente não tem indicação de cirurgia, a gente tem eletroquimioterapia, vamos tentar eletroquímio, a gente tem alguns protocolos de quimioterapia de tentativa, a gente tem alguns protocolos de imunoterapia de tentativa, mas a verdade é que carcinoma inflamatório, a gente só vai fazer paliativo, independente se eu vou entrar em químio ou não, independente se eu vou fazer eletro, se eu vou fazer imuno ou não. Não existe um protocolo de tratamento estabelecido para o carcinoma inflamatório. Então, a gente tem que sentar com o tutor com a informação correta, né? Porque vai que não é. Concorda? Às vezes é um carcinoma inflamado. E aí? Então, apesar da clínica ser soberana, a gente sempre escuta isso, da cito vir com muitos critérios de malignidade, a cito não fecha carcinoma inflamatório, não fecha. Eu preciso do isto, eu preciso do êmbolo de célula epitelial maligna ali dentro do vaso linfático. Só assim
que eu posso realmente falar que é um carcinoma inflamatório e propor aí os meus cuidados paliativos e por cuidado paliativo até mesmo os tratamentos, porque hoje a gente só tem paliativo para carcinoma inflamatório, Gi. E muita gente acaba pedindo a cito, pensando até que vai vir um padrão de inflamação característico que dê para pensar no carcinoma inflamatório. E pelo contrário, a cito ela não mostra inflamação, é uma cito que é até difícil da gente colher, exatamente porque o animal tem dor, porque é muito vascularizado, então pode ter um conteúdo sanguíneo muito importante, mas ele não tem um padrão de inflamação na citologia. Então ele é muito vascularizado, é uma coleta que é difícil, ela é chata de fazer, o animal sente muita dor, muitas vezes tem um edema importante no local, e aí isso pode atrapalhar também para a citologia, mas quando a gente consegue esse material adequado aí, que a gente consegue ver que tem célula epitelial, realmente é bem aquela cito bonita que eu falei, é realmente bastante critério de malignidade, fica fácil da gente sugerir a malignidade nisso, mas aí a gente para aí mesmo, no carcinoma mamário, e aí geralmente eu até ponho quando eu colho, né, ou quando vem a informação se está colhido, mas geralmente eu que colho, que a macroscopia tem essas características do carcinoma inflamatório, somada a essa citologia que tem indicação para o histopatológico para diferenciar o principal com o carcinoma inflamatório. E até o histo, né, Dani, tem que tomar cuidado porque não é indicada a retirada mastética, qualquer coisa assim, Não. né? Então, Pelo amor de Deus, gente. Havendo suspeita de carcinoma inflamatório, hoje a gente pede biópsia, tá? Biópsia incisional, tá? 3 fragmentos, pode ser punch, mas a biópsia incisional. Sempre tem aquelas lendas urbanas, né? Ai, Dani, mas o fulano fez mastec no carcinoma inflamatório e deu tudo certo. Que bom para o fulano. Joga na loteria que ele vai ganhar. Se deu certo para o fulano, que bom. Mas em tese, procedimentos agressivos em mamas de carcinoma inflamatório é pedir para dar errado, tá? A indicação é biópsia. Biópsia. Eu também tenho aí uma lenda urbana. Eu peguei um carcinoma inflamatório, fechei na biópsia, fiz a químio paliativa, fez uma citorredução impressionante e essa cachorrinha foi para mastec. Legal. Em quantos que eu já atendi. Então, a gente não pode pegar exceção e transformar em regra. Hoje, a gente não tem indicação de cirurgia para carcinoma inflamatório. Para nenhum tipo. Nem tem os tipos de carcinoma inflamatório, né, Gi? Que pega só a 4 e a 5. Aí o clínico me liga. Dani, eu vou tentar tirar. Não faça isso. Porque geralmente eles estão já infiltrados ali nos vasos linfáticos da pele e vai dar ruim, pessoal. Vai dar ruim. Vai ser um pós-operatório terrível. No pós-operatório já vai aparecer um monte de plaquinha de carcinoma na pele. Vai ser terrível, fora dor, né? Então, a indicação é biópsia incisional e não excisional, tá? E aproveitando, Gi, que você falou uma coisa muito legal aí. Às vezes a gente está esperando aquele padrão inflamatório, né? Neutrófilo, macrófago. O termo carcinoma inflamatório vai cair em desuso com o tempo. A gente está trabalhando nisso, nessa conscientização de cair em desuso. E vai trocar pelo carcinoma com carcinomatose linfática. E esse é o termo correto. O termo carcinoma inflamatório, ele vem mais com observação clínica do paciente, porque as mamas têm um aspecto inflamado, mas ele não tem nada de inflamado. Ele está daquele jeito porque os vasos linfáticos mamários estão cheios de células malignas e dá todo aquele edema, todo aquele rubor, toda aquela estase linfática por metástase linfática. Então, não é carcinoma inflamatório porque tem bastonete, porque tem neutrófilo, porque tem macrófago. Não é isso. É carcinoma inflamatório por metástase linfática. Então, esse termo carcinoma inflamatório agora já está mudando bastante. A gente vê já nos istos essa informação, né? Carcinomatose linfática, termo novo para o carcinoma inflamatório. E eu acho que com o tempo a gente vai ter o desuso aí justamente pelo que a Gi falou. A gente vai esperando uma coisa e não encontra neutrófilo, não encontra nada. O que a gente encontra é
células epiteliais com muitos critérios de malignidade. Legal, legal, Dani. É bem isso, né? Tem que trocar esse termo aí, porque acaba causando confusão na cabeça do clínico e às vezes até do tutor também, né? Hoje, agora vamos falar do não. Quando que você não acha bacana fazer cito? A gente já falou até de cito em carcinoma inflamatório, que dói pra caramba, né? A gente até já falou disso. Mas quais são aqueles casos que você fala, não vai dar certo, não vai dar certo? Ó, Dani, o que a gente já olha e tipo, putz, acho que isso aqui não vai fechar. É aquelas mamas que estão muito ulceradas, as mamas com o conteúdo cístico que a gente comentou. Então, assim, no geral, a gente tenta tirar o máximo de líquido possível, drenar um pouco isso e ver se consegue algum tipo de citologia ali mais adequada, mas não é regra. Então, quando vem aquele conteúdo líquido, a gente já sabe que pode ficar ali naquele limbo de falar só que é um cisto, e isso não exclui em nada a possibilidade de alguma coisa neoplásica associada. Então, o conteúdo cístico ele é bem complicado, ulcerado por conta de inflamação secundária que acaba formando, esses nódulos muito grandes em mama. Hoje a gente pega menos, assim, mas principalmente regiões que têm um pouco mais de dificuldade de acesso até para a pessoa ir para o veterinário, às vezes fazer um diagnóstico laboratorial, alguma coisa nesse sentido. Tem os tumores que são muito grandes, que a cachorra, às vezes não é cachorro mais de pequeno porte, chega quase arrastando no chão, aquela coisa mais feia, assim, da gente ver. Esses também são complicados, nem sempre a gente consegue uma cito legal neles, exatamente por conta de necrose no meio do tumor, essa coisa toda. Que mais? Eu acho que principalmente esses, Dani. Te ocorre mais alguma coisa? Hoje, eu acho que são esses, e os muito pequenos, né? Ah, Porque os muito a pequenos. Tem gente uns que não são um grossinho de consegue. arroz, né? A gente sempre está acostumado a trabalhar no limite ruim, mas a gente tem hoje muitos proprietários que são no limite bom também, né? Que é o nódulo micro. E eu não sei a experiência da Gi, mas eu, tumor menor do que meio centímetro, eu nem tento, né? Porque a chance de vir material é muito pequena. Então, você estressar o paciente para aquela cito, que provavelmente não vai vir, menor do que meio, eu não tento, viu, Gi? Eu indico que a gente vá direto para a biópsia, né? Para a biópsia excisional do nódulo, porque eu não acho que vem material suficiente nos nódulos muito pequenos. E eu acho que a gente também pega aqueles nódulos que são extremamente ricos em componente mesenquimal, que não esfolia célula nenhuma, que você entra com a célula, parece que você tá uma pedra, né? Não vem nada, não vem nada. Então, nódulos muito firmes, aderidos, que na cito a agulha range, eu já sei que não vai vir provavelmente material, que a coisa não vai ser muito boa. Tem que rezar para uma célulazinha ali soltar e mostrar ali que tem um componente mesenquimal. Mas hoje, outro dia eu peguei um osteosarcoma mamário, só fugindo aí do assunto. Olha só. Duro pra E eu ia caramba. comentar isso, da questão de conteúdo, né? Que às vezes tem conteúdo ósseo dentro do tumor misto, aquela coisa toda. Exatamente. Aqueles nódulozinhos que são subcutâneo, ali pertinho da mama, todo irregular, consistência bem pétrea mesmo, bem de pedrinha, assim. Você entra, parece que tá funcionando uma pedrinha, essas de asfalto, sabe? Que é menorzinho, assim. E aí, muitas vezes, a cito não fecha e tal, né? E a hora que vai pro isso, a hora que você vê a descrição, tem lá conteúdo de osteoclastos, osteoblastos e É, tudo, tem conteúdo ósseo associado. é. Eu acho que além dessas que você falou, eu colocaria então esses dois casos, né? Que na minha rotina eu acho desafiador. Muito pequeno, porque eu não consigo material. Eu já vi colegas fazendo com agulha de insulina, mas eu acho que tem a sua limitação, né? Eu acho que a agulha de insulina às vezes é muito delicada para a gente conseguir, né? E também esses que são muito firmes, pétreos, rígidos, que a gente sente que está funcionando ali a pedra, uma areia, geralmente não são produtivos, tá? E volto a falar, galera. Putz, a minha cito veio inconclusiva. Ô, gente, a Gia é tão legal que ela até dá direito a recoleta. Recoleta, né? Não é assim, a cito veio inconclusiva, volta daqui um ano que eu repito. Não, né, gente? Recoleta,
acompanha, ou então vai para biópsia, não fica nessa, né? Ano que vem, quando ela vier para vacina, ai, essa é terrível, hein? Ano que vem, quando ela vier para vacina, a gente mede de novo. Não, gente. Veio inconclusivo, recoleta, né? Indica biópsia excisional, tá? Ou acompanha dali 30, 60 dias. Não vai acompanhar dali um ano, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque também tô cheia de história assim. Putz, eu ia todo ano estava pequeno, de repente cresceu. Gente, o carcinoma mamário é um tipo de câncer que ele vai ganhando superpoderes, tá? Então, quanto mais tempo ele vai ficando, mais ele vai ficando mais agressivo, mais maligno, vai ganhando potencial metastático, vai sofrendo transição epitelial mesenquimal, vai infiltrando. Então, por favor, não é para acompanhar dali um ano. Ó, acompanhe daqui 30 dias, vou coletar de novo. Ó, vou fazer a biópsia. Vai lá, recoleta de novo, a gente tá lá para ajudar vocês. E eu sou super a favor de encorajar as pessoas a sempre tentarem coletar, mesmo esses mais, né, difíceis. Então, nódulo que está pequeno, nódulo que está muito duro, nódulo que está cístico, tenta, faz uma tentativa e vê. Teve uma vez que o Júlio, o patologista, né, da Novolab, ele até brincou comigo que a gente tinha feito uma cito e era conteúdo cístico, mas tinha carcinoma associado. E era um nódulo que não era muito grande, ele estava, realmente, eu entrei em alguns pontos que vinha aquele conteúdo líquido, depois peguei um ponto que não veio e falei, beleza, aqui vai. E aí eu sugeri realmente carcinoma mamário na cito, tudo. Foi para histopatológico depois e mandaram junto o laudo da cito para ele. E aí ele falou que era um cisto muito maior e no meinho que tinha ali o ponto do carcinoma. Ele ainda brincou, falou, nossa, mas você foi certeira ali, porque eu consegui pegar o carcinoma ali mesmo, o conteúdo maligno. Então é tentativa, a gente tem que ir fazendo, quanto mais a gente coleta, melhor a gente fica. Cito é igual a coleta de sangue. Tem que fazer, que você sente os desafios, você vai melhorando, vai treinando a mão, vai treinando o olho. Então você bate o olho, você já imagina o que pode ser. Às vezes você acerta, às vezes não, mas é o treino de fazer realmente. Isso mesmo. Então eu sempre encorajo as pessoas a fazerem. Não, e não é uma coisa de outro mundo, né, Gia, cito, tá? Nem para o tutor e nem para o Sim. veterinário, tá? Façam, não tem assim, eu e a Gi falando das contraindicações de cito mamária, vocês viram que são poucas, mas a gente parte do ponto que qualquer nódulo é passível de citologia, gente, qualquer nódulo, eu faço na consulta, então qualquer nódulo é passível de citologia, façam, treinam, mandem para recoleta. E essa troca de informação, né, Gi? Então, hoje eu, graças a Deus, estou mandando muitos istos para o Júlio já. E essa troca de informação, essa conversa, a cito com o isto, com o oncologista, putz, é muito rica, né? A gente às vezes vê pequenos monstros ali, tumores que são verdadeiros monstros, uma população totalmente heterogênea, que a cito veio uma coisa, o isto veio outra, e não é raro a gente ter que sentar e trocar ideia e conversar os três para realmente ajudar ali a fechar o diagnóstico do paciente. Sem dúvida. Gi, acho que a gente falou bastante, falou de tudo aí. Galera entrou, saiu. Tem tutor aí que estou vendo que está participando. A Carol que estudou comigo. A Ká passou por aí também. Não sei se ela está online ainda. Mas eu acho que a gente discutiu tudo. Tem alguma pergunta aí da sua caixinha que você queria falar? Ô, Sá, deixa eu só falar com a Sá. Não sei se a Sá está aí ainda. Sá, você perguntou, né, do tipo histológico mais comum, tá? Eu falei lá no começo que é o carcinoma em tumor misto, pelo menos da minha casuística. E a Gi falou que da casuística dela também. Então, da nossa casuística, é o carcinoma em tumor misto mais comum. Ô, Dani, tiveram 3 perguntas. Eu acho que a gente abordou a maioria, que era da cito, quando que a gente deve decidir pela mastectomia, né? Que a gente comentou de avaliar a citologia, que isso vai acabar ajudando bastante, né? Isso, Principalmente quando são nódulos múltiplos. isso. Da questão do cisto de mama, se tinha como ter a malignidade junto, que a gente também comentou.
E só uma que a gente acabou não falando a respeito, que é com relação à castração antes do primeiro cio, se essa ainda é indicação para evitar, né, assim, diminuir a chance de tumor de mama. E eu lembro que a gente Gente, conversou a respeito disso e mudou um pouco já, né? pois é. Eu até vou gravar um vídeo sobre isso, né? Porque, gente, a onco muda o tempo todo, tá? Então vamos lá. O que era verdade universal até 2 anos atrás? Castração precoce. Quão precoce? O mais precoce possível. Então, antes do primeiro ciclo. É a melhor maneira da gente reduzir a incidência de câncer de mama na cadela e na gata. Isso foi verdade universal por muito tempo. Porém, saiu estudos recentes que acompanharam essas cadelas que foram castradas precocemente, né, antes do cio, e a gente viu que as cadelas que não tiveram contato com os hormônios sexuais, elas desenvolvem problemas ortopédicos, problemas neurológicos, tá? Isso está muito relacionado com a raça. Então, as pacientes muito grandes, Golden principalmente, né, é o carro-chefe aí desse estudo, desenvolve muitos problemas ortopédicos por não ter tido o contato com os hormônios sexuais, tá? Por não ter tido ali, a gente sabe que os hormônios sexuais, eles participam na maturação aí da parte neuromusculoesquelética. Então, esses estudos recentes, e são estudos muito bons, que acompanharam um N muito grande de cachorras, né, e gatas. Gatas até que nem tanto, não tem tanta influência, mas cachorras sim. Então, qual que é a minha indicação? Hoje, eu indico após o primeiro ciclo, né? É lógico que, principalmente para as grandonas, que a gente sabe da importância dos hormônios sexuais por um bom desenvolvimento do sistema neuromusculoesquelético, eu indico após o primeiro cio, tá? As pequenininhas nem tanto, fecha a fise mais precocemente, desenvolve a parte musculoesquelética mais precocemente. Mas as grandonas, gente, muito cuidado, muito cuidado. Esses estudos mostram até que aqueles déficits cognitivos do cão idoso foram mais ocorrentes em cadelas castradas precocemente. Então, olha o que o acompanhamento a longo prazo mostrou para a gente, né? A necessidade que o corpo, principalmente da cadela, tem de ter esse primeiro contato com os hormônios sexuais femininos, tá? Então, hoje a recomendação é avaliar caso a caso, tá? Mas, em geral, após o primeiro cio, deixar esse primeiro cio acontecer, principalmente nas de grande porte, que a gente está pensando lá no futuro, tá? Como eu disse, está sempre mudando, pode ser que agora, os estudos continuam, pode ser que daqui a um tempo aparece lá, putz, aumentou muito a incidência castrando depois do primeiro cio, tá tudo lascado, tá em 90% de incidência, volta para castração precoce. Tudo bem. Mas hoje a recomendação é analisar caso a caso e cuidado com as grandonas. Muito cuidado com as grandonas, porque elas vão sofrer lá na frente. Endocrinopatia também, viu, Gi? Esse estudo fala bastante do desenvolvimento da endocrinopatia nas cadelas castradas precocemente, tá? Gata já é um pouco mais complicado, porque a gente sabe que a gata, ela não cicla regular quanto a cadela, né? Ela tem um ciclo induzido pela presença do macho. Gata ainda tá valendo castrar o quanto antes, mas a cadela, tomem muito cuidado, tá? Eu vou ver se depois eu produzo aí um conteúdo falando sobre isso e posto lá na página do Insta os trabalhos falando sobre os malefícios da castração super precoce nas cadelas. É bem legal isso. E lembrar que isso não está engessado, né, Dani? É o que você falou. Devagar as coisas a gente vai Exatamente. avaliando a longo prazo e vai revendo, né, e ajustando conforme precisar. Mas é uma informação bem legal da gente atualizar. A Carol Isso. passou por aí e deixou uma pergunta falando se Eu quando vi. tem, você viu, vários nódulos, todos com as mesmas características macroscópicas, se funciona todos ou funciona um só. Eu sempre indico funcionar todos.
por vários motivos. Primeiro, porque nem todos podem ser a mesma coisa citologicamente. Então, às vezes você tem um que é mama, o outro é um lipoma, o outro é um masto, e assim vai. E não necessariamente você vai conseguir material de todos. Então, a gente pensar que realmente é tudo mama, às vezes você consegue material de um, mas não consegue do outro, por conta dessas limitações que a gente colocou. Então, às vezes está muito pequeno ou está muito cístico. Então, eu sempre indico fazer a punção de todos. Acho que vale a pena, vai colocando em que mama que tá, vai fazendo essa descrição anatômica aí de como tá para você saber quem é quem, mas acho válido sempre funcionar em todos. Acho que você também, né, Dani? Você sempre Sim, faz. Gi. Inclusive, Carol, aproveitando sua pergunta e já falando, a gente falou agora há pouco, mas a importância da gente funcionar todos até para a gente fazer aí uma abordagem terapêutica. Então, a paciente que tem múltiplos nódulos em ambas cadeias, a cito às vezes que vai me guiar. Putz, ali, ó, na mama esquerda, tá cheio, aquele nódulo tem 4 centímetros, cheio de critério de malignidade, vai ser um carcinoma de alto grau. E ali na direita, pouco critério de malignidade. Quem que eu vou começar? Vim partindo do ponto que nós não somos adeptas. Eu falo nós porque a Carol é parceiraça minha, trabalhamos juntos. Partindo do ponto que nós não somos adeptas da mastectomia bilateral radical, quem que eu começo primeiro? Que mastec eu começo primeiro? Direita ou esquerda? Vou começar na que a cito me mostrou mais critério de malignidade. Então, eu vou começar com a esquerda, faço uma técnica lateral total, retirada de linfonodo, tal, tal, tal. Depois, eu espero aí o tempo possível necessário aí para soltar a pele e abordo a outro lado. Lembrando, né, Gi, que também isso daí não é engessado. Às vezes eu tô aqui falando de bonita, vai ter consenso ano que vem, faremos Mastec radical em todo mundo. Mudou, tá? Então, isso não é ainda engessado, né, gente? Isso vai mudar e muito ainda conforme a gente vai evoluindo. Eu gosto sempre de usar o masto, né? Hoje, praticamente, graças a Deus, todo mundo pede até imuno do masto. E é a imuno que vai indicar aí a minha próxima tomada de decisão. Se Deus quiser, chegaremos lá para todos os tumores, inclusive para os tumores de mama também. A Carol perguntou aí também do linfonodo, se quando está aumentado, se a gente colhe. Se estiver aumentado, é obrigatório você coletar. Isso não só para mama, isso para qualquer tipo de tumor. Assim, é sempre válido olhar o linfonodo adjacente, ali, o que está mais próximo. Se estiver aumentado, colhe. A única coisa que a gente comentou, Carol, é que a cito não é o diagnóstico principal para metástase. Então, a gente vai pegar a metástase em linfonodo do carcinoma de mama quando já está tudo muito fodido. Então, ele vai estar aumentado e a gente já vai saber que está aumentado por conta da metástase. Mas o falso negativo na metástase, na cito, né? O falso negativo da metástase na cito de linfonodo é muito grande. Então, a gente não se baseia só na cito para falar se tem metástase no linfonodo ou não. Isso. Mas essa live vai ficar gravada, vai estar no Insta da Dani, depois nós vamos pôr também, amanhã vai entrar no canal do YouTube, Citolabivete. Ô Dani, vamos fazer nosso momento jabá aqui para a gente divulgar nosso curso de né? linfoma. Olha, ai meu Deus, era para ter falado até antes, né? Mas eu me empolguei tanto. A gente ficou no papo da mama. Mama é uma coisa que, nossa, eu adoro. Ixi, tem chão para falar, né? Mas, pessoal, nós estamos com um curso de linfoma para esse final de semana agora, sábado à tarde, domingo de manhã, online e ao vivo, depois também vai ficar gravado, teórica e prática, então a Dani vai estar abordando no sábado à tarde toda a parte teórica do linfoma, falando dos diagnósticos, diagnóstico citológico, o histopatológico, já tem outros diagnósticos mais atuais aí por PCR, e aí a Dani vai passar para a gente sobre isso tudo. E no domingo de manhã a gente faz a prática, projeção do microscópio no computador, vamos discutir quando que a gente consegue fechar o linfoma na cito, quando que ele tem característica de hiperplasia, quando que a gente fala num linfoma de alto ou baixo grau, até que ponto eu posso graduar um linfoma na cito, todos esses detalhes aí da prática, nós vamos falar também. E como presente para quem está presente nessa live, aí a gente vai deixar um cupom de desconto. Então, quem fizer a inscrição hoje, no site citolabivete.com.br/cursos, é só colocar o cupom de desconto citolabivete10, vai ter 10% de desconto. Então, hoje, até meia-noite, entra lá, faz a inscrição para passar o final de semana aí com a gente, batendo um papo sobre linfoma.
Gente, ó, quem tiver dúvida, Dani, não lembro qual que era o cupom. Citolabivete Chama 10 a tudo gente. maiúsculo, manda direct para mim ou para Gi, que a gente relembra qual que é o nosso cupom aí de desconto para conseguir o desconto para vocês. Façam, porque linfoma, eu acho que aqui tá bombando em Ribeirão, não sei o que acontece na nossa cidade, todas as formas estão bombando, o multicêntrico, alimentar, o cutâneo, tá tudo bombando. Então façam, né? E aproveita o cupom aí de desconto que tá valendo a pena. É sempre bom Deixa ficar comigo e com a Gi no escritinho aí. final de semana, né, Gi? Também acho. Deixei por escrito aí para não ter dúvida. Então, hoje até a meia-noite. Comenta aí com quem vocês conhecem, se alguém quiser aproveitar também para já fazer. E lá no nosso site também da Citolabivete, vocês vão ver que tem o curso de hematologia, que a gente fez ele online ao vivo há um tempinho atrás, acho que um mês, 2 meses no máximo, né, Dani, que a gente fez. Da rotina leucemia, comentamos também sobre diagnósticos da hematologia, interpretação de resultados. A Dani falou bastante sobre leucemia, mieloma múltiplo. Estamos com esse curso gravado lá. Então, aí dá para assistir no tempo que vocês quiserem, sossegado, sem pressa, um pouquinho por vez. Dá para rever o que tiver dúvida e entrar em contato com a gente, o que ficar de dúvida, o que surgir de bate-papo. Aí a gente está aberta para conversar com vocês. Isso mesmo, Gi. Ó, vem curso de cito por aí, né, Gi? A gente vai fazer um Bem, presencial, porque ano que vocês vem. veem que tanto eu quanto a Gi, a gente é fã de cito, a gente é adepta que todo mundo faça cito à vontade, tá? Então, vem curso de cito aí, presencial. A gente quer agora, saindo aí dessa fase de reclusão, de pandemia, vamos ver se a gente faz um presencial para vocês porem a mão na massa e funcionar nódulo e aprender e perder o medo, porque é sempre, sempre bem-vindo. Mesmo quando a cita é inconclusiva, ela já está concluindo alguma coisa, né? Eu sempre falo isso para o tutor. Olha, vem Exatamente. inconclusivo. Putz, então provavelmente não está esfoliando, né? Então deve ser alguma coisa mais sólida ali. Vamos abrir o leque aí, vamos abrir a cabeça. E aí a gente vai soltando informações aí sobre esse curso que a gente está organizando, que vai ficar muito bacana, com toda certeza. Show de bola, Dani. Tá bom? Obrigada a todos que estiveram participando aí com a gente. Eu vi muita gente querida. Cris, minha companheira de mestrado, não sei se ela está online ainda, mas foi minha companheira do mestrado. O Juan entrou agora, a Carol, a Ká, a Sabrina, que sempre entra, o Lula lá no Unimed, todo mundo aí que participou, que passou aqui com a gente. É sempre um prazer, tá? Dúvidas, entre em contato comigo, com a Gi. Usem o nosso cupom. Vamos fazer o nosso curso de linfoma, que vai estar muito bacana. E obrigada, Gi, mais uma vez, né, pela disponibilidade aí. Sempre ela está aceitando aí as minhas aventuras loucas das lives, que eu estou me virando agora com isso. Mas obrigada aí pelo aceite. Eu E que agradeço, Dani. É sempre um prazer enorme estar com você, estar com esse pessoal bacana aí que sempre acompanha a gente. E estamos cheios de novidades aí. Estamos numa parceria boa aí, a Dani. E vamos lá, vamos usar nosso cupom, fazer nosso curso. Tem bastante novidade. Acompanha lá nos canais da Citolabivete, no canal da Dani. E a gente vai estar sempre trazendo novidade aí para vocês. beleza, gente. Cris, beijo. Saudades da Cris. Beijo, Gi. Fica com Deus. Muito obrigada Beijo, a todos. gente. Boa Boa noite. Bom noite. Eu vou descanso para deixar a live todos. salva lá no feed para todos vocês. Beijo. Fechou. Beijo, gente. Até mais.